da noite, pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que o amanhã logo vem. Vem o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã. Anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, 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 oh. Eu sei que um dia vem, Maranata vem. Jesus, minha esperança, que nunca me engana. Eu sei, o mundo quer tua luz, quer o alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar. Até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã. Anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, yeah. Isso é PHM. Yeah, yeah, yeah. Oh. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. Chegou, senhoras e senhores, o mês do acampamento PHN. Cara, se passaram um ano. Olha só quanta espera, quanta expectativa, quanta oração para a gente se preparar para esse acampamento PHN, que tem tudo para ser, mais uma vez, um acampamento que vai quebrar todos os recordes, tá certo? Então, olha, senhoras e senhores, bem-vindos ao acampamento PHN 2025, que está às portas. Próxima semana já é PHN, tá certo? Salvação, esperança e júbilo. E olha, para inaugurar esse mês do acampamento PHN, tem uma participação hoje que, olha, eu sou fã demais. Uma grande cantora da música católica vai contar a história dela para nós. E, claro, vai cantar também, tá bom? Então, e aliás, ela também é presença confirmada no acampamento PHN 2025, tá bom? Então, tem show dela, ela vai estar com a gente por aqui, vai ser muito bacana. O Brasil, o planeta Terra já tem um carinho especial por ela, tá curioso? Então fica aí que já já a gente vai trazer ela aqui para contar a história dela para nós, tá bom? Beleza? Então, PHN na cabeça, no coração, vamos em frente, chegou. Já tá cheirando PHN aqui na Chácara de Santa Cruz e não pode faltar você. Você vem,
tem que vir, né? Dá um jeitinho. Tá meio da dúvida, tá aqui perto. Faz um bate-volta, vem aqui, participa pelo menos um dia. Vai ser maravilhoso ter você aqui. E você aí, organizador de caravana, galera que vem de excursão, vem de van, vem de carro, vem de moto, vem de helicóptero. Bem-vindo, vem mesmo, porque vai ser ótimo. Tudo muito bem pensado aqui para que esse acampamento PHN seja incrível, tá bom? Boa noite para toda a minha equipe técnica aqui, o pessoal dos câmeras, galera aqui da iluminação, o áudio, cenografia, transporte, pessoal da central técnica, a galera da fotografia aqui, bastidor. Mostra ali um pouquinho rapidão aí. Está aí o Luigi e o meu grande irmão Douglas, meu irmão de comunidade. Tá aí os dois aí, ó. Aê, o Luigi é o mais novo, tá, gente? O Douglas é o mais velho, tá? Tá certo, gente. Ó, tem a Bruna. Ô, Bruna, aparece aí, que no programa passado, ela não esteve cuidado para pegar só a Bruna, porque do ladinho dela já tá a nossa participação, gente. Não mostra ela ainda, não. Aê! Tá aí a Bruna, tá tirando foto da gente aqui também, pra gente ficar bem bonitinho, né? Não é muito difícil, né, Bruna? Tirar foto bonita da gente não é difícil, né? É muito fácil. Tá bom? Lado esquerdo aqui, banda PHN na sequência ali para você, ó, já tá aparecendo na tela. João Abreu na guitarra, Rafael Esperança na bateria. Tá aí o Joãozinho, opa, vou devagar, né? Joãozinho Abreu na guitarra, o Rafa Esperança na batera. Cadê ela aí? Não, tá aberto, tá abertão, isso, deixa aberto. Aê, fechou dele. No teclado, o nosso querido Cleuber Neves. O nosso Tenente Neves, está lá o Tenente. Aê, nosso Tenente, sempre muito bem vestido, claro, né? Tá aí, tá alinhado. E o meu parceiro Samuel Ferreira. Boa noite, meu parceiro. Boa Chegou? Boa noite, meu parceiro. Chegou, né? Chegou, finalmente, né? Chega. Tanta esperança para esse mês chegar, né? Nossa, tanto chega trabalho, de expectativa, Deus me livre. Tanto trabalho também, né? Muito trabalho. Graças a Deus. Mas eu queria saber, assim, nós precisamos de você lá no futebol nosso semana passada. Eu vou falar futebol, ao vivo. Pessoal, ele não foi no nosso futebol. Futebol PHN, não foi. O futebol PHN, por hoje não. Eu não consegui. Não vou nem questionar, você tá certo. Brincadeiras à parte, mas muita coisa boa pro nosso show do PHN. Muita coisa boa. A gente já tá nos ensaios, os vídeos, os telões. Olha, tem muita coisa boa aí. Amanhã a gente começa a ensaiar oficial. Amanhã começa. Ó, ensaio geral amanhã, tá bom? Isso aí. Parceirão, vambora, né? Vambora. Meu querido parceiro, irmão, companheiro, tudo. Esse cara é o cara, Padre Edson. Sua bênção, queridão. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Sua bênção. Estou muito ansioso para essa entrevista da noite de hoje. Eu acho que todos os que estão nos acompanhando também. Trouxe cola, mas eu acho que nem vai precisar, né? Mas essa eu lembro bem. Fica tranquilo. Vou fazer o nome dela, uma introdução aqui. Diz que aos 14 anos mergulhou nas noites, no álcool, drogas, viveu depressão, uma afetividade destruída, que é uma realidade tão presente nos jovens que virão aqui para viver o acampamento PHN, você que nos acompanha também. E ali uma jovem revoltada começou a ser transformada a partir da oração silenciosa e firme da mãe que rezava ao terço pedindo um milagre. Ela teve um encontro com o amor de Deus através da oração, do perdão e do batismo no Espírito Santo. Também aqui no acampamento PHN, por excelência, uma comunidade carismática como é a Canção Nova, aqui nós promovemos o encontro pessoal com Jesus e o batismo no Espírito Santo também. Mesmo entre quedas, ela decidiu, por hoje não, por hoje eu não vou desistir. O resultado é o que nós veremos na nossa conversa de hoje. Vamos chamar? Vamos chamar. E olha, eu posso dizer que muito do meu ministério de música passa por essa pessoa. Olha, se hoje eu canto, se hoje eu componho, se hoje a minha comunidade reconhece um dom na minha pessoa, primeiro o reconhecimento passou por ela. Ela foi uma grande pessoa na minha vida, mudou a minha vida completamente dentro da Canção Nova e no meu apostolado também. Então, por isso, é uma grande satisfação recebê-la. A banda vai fazer o fundo musical e ela vem conversar com a gente essa noite. Vamos chamar junto, padre? Eliana Ribeiro!
Eliana Ribeiro ao vivo. Que privilégio, que honra. Boa Gente, noite, Eliana. boa noite. Boa noite, Eliana. Boa noite, Pátio. A bênção, Deus Padre. abençoe, bem-vinda. Lindas palavras, hein? Obrigada Que alegria. por esse carinho. É É verdadeiro. recíproco, eu sei. É verdadeiro Eu sinto. demais. Obrigada. E também a alegria. banda, né, gente? Com essa introdução fantástica. Já deu vontade de Deus pedir pra abençoe. Eliana cantar já, né? Que alegria, que Legal. alegria. Eliana, olha, obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo, obrigado por partilhar a sua vida conosco. Eu confesso que enquanto você estava ali, a gente estava te chamando, me veio a dúvida. Você chegou a contar seu testemunho em algum programa PHN? Eu acho que não, né? Chegou a contar? Não. Contei Contou já, né? Contei, mas faz muitos anos. Eu Contei lembro de muitos anos. acampamentos aqui que você contou sua história, mas de PHN faz tempo, né? PHN faz tempo. Bastante tempo. Bastante. A primeira vez que eu dei meu testemunho aqui, algo interessante, né? Uhum. Foi já no primeiro ano, quando eu entrei, foi em 99. Era um programa que acontecia aos domingos. Depois do acampamento, a produção, a TV, né, aproveitava as pessoas que estavam aqui, passando pelo acampamento, e fazia um programa ao vivo. Que não tinha nome, era o sem nome, então, né? Não, não era. Não era ainda, antes anterior ao sem nome. Então faz tempo mesmo. Faz muito, 99. Programa que eu não lembro o nome. E nesse programa eu não lembro nem quem estava apresentando, mas o Valmir estava ali. Sim. E foi a primeira vez que o Padre Jonas ouviu meu testemunho. Meu Deus. Que aí depois, no outro dia, ele fazendo aquelas caminhadas aqui na chácara, ele me chamou e perguntou: nossa, minha filha, você viveu tudo aquilo, né? E aí, dali começou também as chamadas dele nos acampamentos para eu contar a minha história. E fez, assim, me fez essa memória agora. Eu tenho muita memória de você contando a história em acampamentos do Padre Léo também. Ah, Ele sim, repete bastante ali. Um vínculo de muitos anos Sim. com o Padre Léo também. Você, né? Porque, na verdade, a minha história começa com o Padre Léo, né? Naquele encontro que ele esteve em Vitória, no Espírito Santo, que eu sou capixaba, eu sou de lá. E foi nesse encontro que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, e foi o Padre Léo que estava conduzindo. Então, quando eu cheguei à Canção Nova, até então, né, do encontro ali de jovens, em 93, até estar na Canção Nova, eu nunca tinha visto o Padre Léo. Né? Ele foi o grande instrumento de Deus, mas eu nunca tinha tido contato com ele. Até uma história muito interessante. Mas eu tive um contato com ele aqui na Canção Nova. Sim. E aí, a partir desse encontro, dele saber que a minha história se deu a partir da sua ida à Vitória, a gente foi estreitando laços e nos tornamos grandes amigos. Nossa, que legal. Mas vamos lá, vamos num caminho temporal aqui. Vamos começar pela sua adolescência, né? A sua adolescência que foi mergulhada em escuridão, e hoje você, né? Olha só como que é a vida, né? As reviravoltas, né? Uma lá atrás, ali por volta dos 14, adolescência, mergulhada na escuridão, hoje você trazendo luz, trazendo evangelização para tanta gente. Como é que era aquela Eliana com 14 anos de idade que a sua mãe tentava a todo custo trazer para Deus? Foi difícil. Como é que foi? Como é que eram os seus 14 anos ali pra gente? Na verdade, eu comecei nessa vida desregrada com 13 anos, né? Eu fiz a minha primeira Eucaristia e logo em seguida os jovens passavam pelo caminho, as adolescentes, né? No caso, passavam pela perseverança. E no meu caso, eu já fui direto para o grupo de adolescentes, porque eu era muito precoce ali, sempre fui muito cheia de iniciativas, né, para frente. Então, até uma catequista incentivou que eu fizesse a primeira comunhão até antes do tempo, que eu fiz com 11 anos. Né? Na época não era com essa idade, era mais posterior. Hoje até as crianças fazem mais cedo, mas naquela época era com 13 anos, e como eu era muito para frente, a catequista viu que eu tinha potencial para fazer a primeira Eucaristia, e eu fiz com 11 anos. E logo entrei no grupo de adolescentes. Mas foi ali, pós as reuniões, né, eu costumo frisar bastante, não foi no grupo de adolescentes, mas foi depois, quando a gente saía para fazer um lanche, que eu tive o contato, assim, o primeiro contato com a bebida, né, com a cerveja. E eu comecei a beber nessa fase, com os 13 anos. E lendo aqui a sua história, você mencionou que chegou a tomar álcool com remédio. E que nessa experiência você viu uma escuridão e uma luz no fim. Ah, sim. Do túnel. O que Então, significa isso? contando essa história do início, né, como o Peter falou, esse início se deu
E durou por 3 anos. Foi assim, dos 13 até os 16. É claro, eu comecei assim, mas eu fui aprofundando mais ainda nesse mundo, né? Na solidão, que me gerava uma busca desregrada, talvez de compensação, né? Diante da carência, que eu não sabia dar nome àquele sofrimento que eu sentia, né? Certo. Aquela carência de pai, de mãe, de atenção. Então, era na bebida, depois na cachaça, depois na maconha, depois nos namoros desregrados, que eu me afundava e achava que ali ia preencher o vazio da minha vida, do meu coração. E isso gerou na minha família uma desestrutura muito grande, né? Assim, uma desestabilidade muito grande da minha mãe e do meu pai, porque eu dei muito trabalho para eles, né? Eu saía às noites, bebia tanto que eu desmaiava. Eu não passava mal, eu desmaiava de tanto que eu bebia. Então eram nessas horas que meu pai ia me buscar nos bares, né, para me levar direto para o hospital. Então foram 3 anos muito intensos nessa realidade. Essa questão do álcool e do remédio são coisas diferentes, né? Porque eu misturo dentro da minha loucura, porque cada vez mais eu ia me afundando e fazendo novas experiências loucas, né? Sim. Então, uma delas era misturar o remédio que eu tinha por causa do cigarro. Eu tinha problema, tive uma iniciativa ali de um início de pneumonia. Aí, com os medicamentos que eram receitados, eu misturava com a bebida. Depois tive um pouquinho de insônia, um início de depressão por causa dessa vida. Então, eu pegava os remédios, misturava. Tudo era muito louco. Eu queria viver loucuras. Mas você não entende assim o que motivava, assim, era um desejo de vida, Não, naquele um desejo de momento, morte? não, naquele momento era para aliviar uma dor que eu não sabia Que você qual não sabia era. dar nome. Não conseguia dar nome. É tanto que eu não fazia as coisas com amigos, eu fazia sozinha. Né? Tanto que minha mãe, né, no desespero dela, quando eu sumia, na época não tinha celular, isso fazem 32 anos. Isso aconteceu há 33. Olha, sabe, é um assunto um pouco diferente, mas sabe que na realidade dos jovens hoje, algumas meninas, quando relatam assim, mutilação, né? Eu fazia isso também. Então, a resposta geralmente é isso, né? Que eu não sei. É uma dor. Você quer sei acabar com aquela dor. A gente não sabe dar nome. Na época, adolescente, sem muita instrução, sem muita formação, sem muita diálogo também, né? Eu acabava me automutilando, me cortando, pegava gilete, me cortava, porque eu queria acabar com aquela dor. E não sabia de onde ela vinha. Então, quando eu estava falando que eu fazia muitas coisas sozinhas, a prova disso é que muitas vezes meus amigos, as pessoas com quem eu saía, e tinha esse mecanismo para poder sair à noite, né? Eu vou com fulano, eu vou com... É que minha mãe, eu sumia, né? Minha mãe ficava em casa, me esperando chegar em casa. Meu pai ia para a rua com os meus irmãos pequenos e, de repente, alguém ligava dizendo que tinha me achado, né? Ou minha mãe ligava para a casa das pessoas, que eu tinha saído com elas, né, para perguntar: e Eliana, vocês deixaram ela para trás? Onde ela está? Porque realmente eu fazia muitas coisas sozinhas. Eu tinha fácil acesso à maconha, à bebida, as pessoas me davam, né? Muitas vezes não precisava comprar, mas eu ficava sozinha, eu vivia tudo muito sozinha, para mostrar essa solidão, sabe? Era uma coisa que eu queria realmente... Eu estava em busca de uma solução daquela dor, daquele vazio, mas não sabia dar nome, não sabia o que era, eu só queria alívio. Mas eu achava que eram esses os caminhos que eu tinha, né? As possibilidades que eu tinha para ficar aliviada. E o lance do álcool foi que numa noite, no meu desespero, que eu querendo sair com o namorado, um namoro que meus pais não aceitavam, por conta de todo esse contexto, né? Eu fiquei sozinha em casa. Já era uma época, uma fase que os meus pais já tinham buscado a Deus, já estavam encaminhados na igreja. Meu pai e minha mãe fizeram, em primeiro lugar, assim, o primeiro contato deles com a igreja. Eles eram católicos, mas não eram praticantes. Mas o primeiro contato que eles tiveram foi com o encontro de casais com Cristo. Depois, posteriormente, o grupo de oração. Minha mãe começou fazendo seminário de vida no Espírito, experiência de oração, passou a ser intercessora, né, nesse discernimento para trabalhar numa equipe do grupo. Ela foi ser intercessora. E ali eles já tinham mais uma dimensão espiritual daquilo que a gente estava vivendo.
E, ao mesmo tempo, aquele problema, que era a Eliana Ribeiro, foi uma solução, um caminho de Deus para eles. Porque foi através da minha situação que eles foram para a igreja. E aí, eu, dentro desse vazio todo, dessa busca toda, e eles tendo mais consciência, e tudo estando mais claro, né? Porque eu já tinha reprovado, eu já tinha mudado de escola. Dentro de casa, meu pai, então, já não levava mais bebida para dentro de casa. E meu pai trabalhava com ele é representante de bebida, distribuidora de bebida. E aí, mas ele não bebia. Ele bebia em festas da família, não era um alcoólatra, jamais. Mas ele sempre ganhava muita bebida e levava para dentro de casa. Foi aí que também eu tive um acesso fácil à bebida. Quando então eles descobriram que a escola chamou os meus pais, eu era tão dependente dessa loucura de ficar nesse estado de letargia, ou de viagem, sabe? Assim, que eu simulava na escola uma tosse, alguma coisa, para tomar xarope, para eu ficar calma. Porque eu tinha uma revolta dentro de mim, uma ânsia, um ódio, uma raiva tão grande dos meus pais. Eu batia de frente com eles que eu precisava de alguma coisa para me acalmar. Então, quando então tudo isso veio à luz, meus pais tiraram toda a bebida de dentro de casa. Eu já não tinha tanto acesso assim às minhas saídas. E nesse dia que eu queria sair, uma sexta-feira, queria sair com esse namorado, minha mãe falou: você não vai sair de casa hoje. Não vai sair, se você quiser sair, vai sair conosco. Nós estamos indo na casa da sua avó, você vem com a gente. E eu disse: eu também não quero ir. Sempre rebelde, revoltada, não quero ir também. Aí eu fiquei sozinha. Nisso que eu fiquei sozinha, eu fiquei louca, né? Porque eu precisava de alguma coisa para me aliviar. Então, até a automutilação era uma forma, como a gente estava conversando, dessa calmaria, desse alívio dos meus sofrimentos, que eu não sabia o que era. Mas nessa noite eu não peguei nada para me cortar e fui atrás dessa coisa para eu poder me acalmar. Foi quando não tinha nada. Eu fui até o banheiro para pegar um perfume, porque tinha álcool, né? Sabia que tinha álcool, mas depois desisti e comecei a caçar dentro da geladeira. Ali na sala, fui na geladeira, tinha um pouquinho de vinho. Meu pai cozinhava muito bem, temperava carnes com vinho e tinha uma metade de uma garrafa de vinho. Mas para mim era muito fraco, no grau que eu já estava assim, de loucura, né? E aí eu fui na despensa, na área de serviço, e abri a portinha e vi uma garrafa de álcool de limpeza. Sim. Ah, isso aqui. Eu estava tão eufórica, tão louca. E eu fui e comecei a misturar os dois. E aí foi uma mistura fatal, né? Porque eu tive um coma alcoólico em casa, mas tem todo um contexto assim, da presença de Deus exatamente nessa hora. Então, de Deus e de Nossa Senhora. Então espera aí, porque ainda teve uma experiência que você teve diante de uma imagem de Nossa Senhora. Sim, sim. Ó, vamos esperar, tá bom? Tem história demais. Eliana, no início do segundo bloco você volta cantando pra gente, pode ser? Claro, claro. Então tá bom. Então nós vamos para um brevíssimo intervalo. Olha, tem muita coisa na história da Eliana aqui. E se lembre, tá? Tudo isso para mostrar para você que quando a gente abre o coração, Deus faz, tá bom? Deus fez na vida de todos nós e continua fazendo tanto, por que não vai fazer na sua também, tá bom? Então, breve intervalo, vai lá, pega uma água rapidinho para você não perder absolutamente nada, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Simbora, a banda toca aí! Avançamento é vertical! Levantei, acordei desse sono horrível que ficou pra trás. Posso crer, posso ver esse dia lindo que Deus tem pra mim. Mendiguei amor e cansei da dor. Quero vida nova, quero ser feliz. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Nasci para voar. Simbora! Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco
querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer, por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mão quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer, por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Eliana Ribeiro ao vivo, senhoras e senhores. Coisa maravilhosa, hein? Música boa demais. Ó, você pode De quem participar. será essa música? De quem, Jesus Quem Cristo? será? Música boa demais. Quem teve o disparate de fazer um negócio desse? Ele. Ó, Peter. só lembrando Laura. você que você pode participar ao vivo do nosso programa também, tá bom? Então, PHN_oficial, tá? PHN_oficial, para você participar. Deixa lá nos comentários do nosso Instagram. Se tem alguma pergunta, tem alguma coisa, glória a Deus. Aqui é ao vivo, não tem problema. Ó, se você tem alguma interação, alguma pergunta ou algum testemunho para falar, né? Às vezes de alguma música da Eliana Ribeiro, né? Que você tem aí no seu coração, tocou uma fase da sua vida. Quantas canções, né? Na voz da Eliana. De fato, você pode interagir conosco também. Aliás, a senhorita Eliana Ribeiro também não só canta, gente. Ela também tem livro, olha só. Isso. Fiquei muitíssimo feliz. Uma parceria aqui.
Eliana Ribeiro e editora Canção Nova. A Eliana sempre com esse carinho gigante, imenso pela Canção Nova, pelo Padre Jonas. Esse livrinho aqui, devocional, livrinho pelo tamanho, tá? Não pelo conteúdo. É um livro pequeno, devocional do Terço da Batalha. Quem acompanha a Eliana Ribeiro, como eu acompanho pelo Instagram, sempre a gente vê a Eliana trazendo essa espiritualidade do Terço da Batalha, né? Então, tá aqui o devocional desse terço. Aqui você pode acompanhar as orações para cada dia. Por exemplo, aqui, ó, no segundo dia, e cada trecho aqui tem uma intenção, né? O plano de vitória, aí depois tem a oração do combate, a couraça de São Patrício, orações da igreja, né? Tem mais coisa aqui, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, a oração do combate, o Salmo 50, tem os salmos aqui também, para guardar no coração, no final de cada oração. Enfim, olha, muito, muito interessante aqui o livro, pelas orações aqui, né? Tudo aquilo que a gente já está vendo aqui. E para você acompanhar todos os dias, uma mensagem diferente, uma inspiração diferente. Tudo isso aqui prático e rápido, para você ter do ladinho ali da sua cama, ou ali na mesa do trabalho, né? Vai começar o trabalho? Então já pega, deixa eu rezar, porque o combate vai ser grande. Então aí você pega, reza o terço da batalha, tá certo? Para aguentar esses dias de provação, né? E não são poucos, mas a gente permanece firme em Deus. Esse é o grande quê da questão, né? Os combates acontecem para todo mundo. Agora o lance é não deixar de ser de Deus, mesmo em meio às adversidades, aos combates, às batalhas da vida, tá bom? loja.cançãonova.com é o site, tá? Você pode adquirir o livro aqui, Terço da Batalha, ou pelo nosso telefone, 12-386-2600, tá? 12-3186-2600. Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp, tá? Então tem aquele atendimento automático, você vai lá, você consegue resolver tudo, inclusive ser sócio. Quer ser sócio agora? Nesse telefone também. Quer saber alguma coisa sobre próximas atividades, outros produtos de evangelização? Vai lá, já te falei, site loja.cançãonova.com e pelo telefone 12-3186-2600, tá bom? Beleza! Vamos lá, vamos voltar aqui, porque tem muita coisa da Eliana Ribeiro pra gente saber aqui. Eliana, terminei o bloco anterior, depois eu vou falar do barco à vela com você, mas voltando no bloco anterior, teve algo muito interessante que aconteceu diante de uma imagem de Nossa Senhora e que balançou a Eliana. Como é que foi essa experiência? E fala pra gente o pós, porque é interessante a gente saber também o pós de cada experiência. Às vezes tem uma recuperação, mas lá na frente tem uma recaída, ou então resolveu de vez, ou então não mudou nada. Como é que foi essa experiência sua com a imagem de Nossa Senhora? Como eu estava dizendo, né, a respeito dos meus pais, que eles se encaminharam para a igreja, e minha mãe, diante de toda a luta dela, toda a batalha que ela enfrentava, que era a minha vida, né, a minha vida desregrada, ela acabou, na caminhada dela, indo se confessar com um sacerdote, mas, na verdade, ela queria uma orientação de como lidar com aquela situação que ela estava vivendo comigo. E o padre orientou que ela comprasse uma imagem de Nossa Senhora, que ela podia escolher a imagem, a devoção, a Nossa Senhora que ela quisesse, da devoção dela. E ainda explicou, olha, é uma imagem, pode ser de gesso, de madeira, o que a senhora quiser. Mas coloque essa imagem, compre essa imagem e coloque no quarto da sua filha. E minha mãe até insistiu, mas olha, o senhor não está entendendo, né? Você não sabe quem é minha filha, tipo isso. Olha, o quarto dela eu gostava de rock, né? A gente estava nos bastidores aqui no intervalo falando, eu gostava muito de rock, eram músicas, algumas delas satânicas, e um punk rock, música mais pesada, no quarto cheio de pôster, de caveira. Ela foi explicando isso para o padre, e ele disse, não tem problema, compre essa imagem e coloque lá. Porque em algum momento da vida dela, ela vai olhar para aquela imagem e ela vai se lembrar que existe uma mãe na terra, que é a senhora, e uma mãe no céu que estão olhando por ela.
Então, voltando naquele episódio do álcool, né, do desespero que eu fiquei, que eu queria sair, não consegui, bati de frente com os meus pais, dizendo que eu ia ficar em casa, liguei o som numa altura, peguei o álcool e o vinho, misturei os dois, comecei a tomar e comecei a ter uma reação que eu nunca tinha tido, porque toda vez que eu bebia, eu tinha um certo controle, né, até eu desmaiar, né, mas eu não passava mal. E naquele momento, é como se eu tivesse perdido o controle, comecei a ter falta de ar, comecei a tremer demais. E nessa que eu tive uma falta de ar, eu percebi que realmente eu tinha perdido o controle e alguma coisa de muito ruim iria acontecer. Foi quando no meu desespero, naqueles pôsteres ali, tudo, eu achei aquela imagem de Nossa Senhora. E comecei a pedir o socorro de Nossa Senhora. Nossa Senhora, me ajuda, porque até então nunca tinha tido esse contato, né? Nossa Senhora, me ajuda, me ajuda. E eu lembro que na prateleira, minha mãe colocou a imagem, e atrás, assim, fincado assim, na prateleira, tinha uma oração. E eu comecei a rezar aquela oração. E, de repente, eu caí no chão, a visão apagou, e eu caí no chão e tive essa sensação de ver assim, uma luzinha no final do túnel. E nessa hora eu desesperei mesmo, porque eu lembrei daquelas histórias do coma que está morrendo. Eu falei, Jesus, eu estou morrendo, me ajuda, me salva. E aí eu estava no meu quarto para chegar até a sala, que eu pensei, rápido, né? Eu preciso ligar para alguém, porque eu estou morrendo, eu me vi morrendo mesmo. Eu preciso ligar para alguém. Então, eu fui me arrastando, porque eu não tinha força nas pernas, me debatendo muito. E consegui lembrar de um telefone de uma amiga. E eu liguei, ela atendeu. Eu falei, Eliana, o que você fez dessa vez? Porque eu era uma vergonha, não só para os meus pais, mas para os meus amigos. Porque minha mãe ligava quase toda noite. Toda vez que eu saía, ligava para meus amigos, ligava para um monte de gente, porque eu tinha sumido. Então, ela disse, o que você fez dessa vez? Porque sempre eu aprontava alguma coisa. Aí eu disse, olha, eu tomei álcool. Nossa, já estou indo para aí. Aí os irmãos dela foram com ela. Não sei como eles entraram em casa, mas me levaram para o hospital. E lá, fui sedada, fui transferida para um outro hospital. E o médico do final de semana, que já estava acostumado a me acolher lá, né? Porque eu quase todo final de semana que meu pai me buscava no chão caído, me levava para o hospital para eu tomar glicose na veia. E o médico perguntou para os meus pais o que estava acontecendo. O que de grave tinha acontecido? Porque quase eles tinham me perdido. Que realmente eu quase morri. Mas naquela mesma noite eu tive alta e voltei para casa. Por que minha mãe não tinha deixado eu sair? Porque no outro dia, isso era uma sexta-feira, no outro dia, sábado, dia 15 de maio de 93. É uma data que marcou a minha vida mesmo. O Padre Léo. Eu não sabia quem era o Padre Léo, mas um padre estava indo para a minha cidade fazer um encontro de jovens. E minha mãe, que já estava na caminhada, que já estava rezando, toda vez que eu saía à noite de casa, ela pegava o texto, ficava ali rezando até me encontrarem. A minha mãe, devota, a minha mãe cheia de fé, apostou tudo naquele encontro. Então, ela já tinha me falado daquele encontro, eu já tinha falado com ela que eu não iria, que coisa de Deus para mim não prestava, e não adiantava mais ela insistir comigo que eu não queria. A minha mãe insistindo, insistindo, e de repente eu frustrei os planos dela, né? Fazendo aquela loucura. Mas ela apostava tudo naquele encontro. O que acontece? Eu acordo no sábado, já em casa, tinha recebido alta, em casa, mas eu acordei de um jeito diferente. Eu vi que tinha alguma coisa que não estava legal. Não era só a ressaca. Era uma coisa dentro de mim, como se eu tivesse nojo. Foi a primeira vez que eu senti nojo da vida que eu tinha. Só que eu não sabia o que fazer. E me lembrei daquele encontro que ela tinha convidado. Por isso que é importante a gente lançar a semente, fazer o convite. Justamente. Né? Lança a semente. Então eu lembrei e fui até a cozinha, ela estava lavando os pratos. Eu falei, mãe, me leva naquele encontro. Ela tomou um susto, né? Porque tudo que eu tinha feito na noite anterior. Eu sei que eu estou cortando o caminho aqui, mas eu parei naquele encontro, cheguei lá. Acabou que ela foi me levar, mas no ponto de ônibus encontrei com um amigo que estava indo para lá. Aí eu falei, mãe, confia em mim, eu estou indo para lá. Ela voltou para casa, porque meu pai já tinha saído para trabalhar. Ele saía para trabalhar aos sábados e voltava na hora do almoço, meio período, né? E aí, minha mãe voltou para casa, eu fui para o encontro. Passei a manhã inteira naquele encontro. Na hora do intervalo, até liguei para aquele namorado, né? Para dar satisfação para ele. Ele acabou comigo, você é uma louca. De novo, né? A vergonha. Você é uma louca, olha o que você fez. Você acha que isso é normal, que isso é legal? Ninguém gosta de você. Começou a me humilhar. E eu fiquei pensando esses dias, né? Puxa, eu podia ter ficado
ainda pior, né? Ido embora. Mas me deu um negócio dentro de mim que eu vou voltar para aquele ginásio. E voltei para o ginásio. Chegando lá, esse padre pega o microfone e fala assim: gente, olha, Jesus tocou aqui no meu coração, porque agora seria o momento da missa. Mas Jesus tocou meu coração e falou comigo que é para eu fazer uma oração de cura interior com vocês. E a missa vai vir depois. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim: um padre que fala com Jesus. Esse cara é muito bom, que ele fala direto com Jesus. Isso me chamou a atenção, sabe? Eu não sabia nada de renovação, de imagem, de sentimento. E aquilo me prendeu. E aí eu dei valor para aquilo que ele estava falando, né? Então ele começou a falar tudo que eu estava vivendo, né? O fundo do poço que eu tinha chegado, as mentiras, desobediência. Aí chegou na droga, na bebida. E foi carência de pai, de mãe, de colo, de olhar, de abraço. Putz, aí eu comecei a chorar muito ali. E ele falou que o remédio que Jesus estava colocando, esse tal Jesus estava falando com ele, era o perdão. Pedir a Jesus que mostrasse a pessoa, era para a gente pedir a Jesus que mostrasse para nós a pessoa que a gente precisava perdoar. Eu estava chorando muito. Nisso, quando eu comecei a chorar, eu já orava em línguas, né? Porque nessa hora, antes um pouquinho, eu disse: Jesus, se é esse o meu problema, me mostra quem é essa pessoa, porque eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não sei o que fazer. Se é isso que eu preciso fazer, eu estou disposta. Me mostra quem é essa pessoa. Até pensei no namorado que tinha falado comigo na hora do almoço, né? Porque a mágoa, o sentimento mais recente era dele ali. Mas não vingava, não vingava, que eu digo assim, não fluía, né? E aí, de repente, eu tive a imagem do rosto ali. Tive realmente uma imagem do meu pai e da minha mãe. E você não sabia claramente até então? Não tinha noção. E foi uma imagem interessante, porque com os olhos fechados, eu vi minha mãe entrando num quarto, tinha um berço, né? Uma criança, uma neném ali. Minha mãe passava por mim e logo atrás vinha a minha tia e me pegava no colo. E tem toda uma história com isso, né? Porque minha mãe, quando ela casou, os meus avós tinham se separado. E aí, nessa separação, os filhos mais novos dos meus avós foram morar com os mais velhos. Minha mãe era uma das mais velhas e quem foi morar com minha mãe foi minha tia. Então minha mãe a minha tia foi morar com alguns irmãos mais velhos até parar na minha mãe. Nisso foi a época que eu nasci. E minha mãe logo voltou a trabalhar e quem cuidou de mim nessa primeira infância foi a minha tia, querida Luciene. Então mas na hora eu não sabia de nada disso, só tinha entendido que eu precisava perdoar a minha mãe e o meu pai, que também tive essa imagem do meu pai. Depois que eu fui saber de toda essa história. Mas como eu estava muito disposta a resolver o meu problema e pedir a Jesus, ele me mostrou que era isso, então o padre ia conduzindo: olha, perdoe essa pessoa, diga que você perdoa, imagine essa pessoa, imagina que você está de frente dela, toda aquela condução do perdão, né? E ali ele falou: agora abra os olhos e abrace esse jovem que está do seu lado, imaginando que é essa pessoa que Jesus tocou o seu coração. Saiba que esse abraço vai chegar nessa pessoa. Enfim, eu fiz essa experiência de me perdoar, pedir perdão a Deus, mas também de liberar esse perdão a essas pessoas que no caso eram os meus pais. Abracei o jovem que estava de um lado, e aí o padre dizia: mas não se contente em abraçar só um jovem, abrace o que está do outro lado também. E eu lembro que eu estava na geral, assim, lá embaixo, né? Não tava era um ginásio grande, tinham as arquibancadas, mas eu estava bem no fundo do ginásio, perto do pessoal do áudio ali. E quando eu me viro, eu não acreditei, porque eu olhei assim, eu chorando muito, vi o meu pai e minha mãe, no meio daqueles jovens vindo na minha direção. Nossa. E eles chegaram exatamente naquele momento. E me abraçaram, ouviram, certamente ali aquele momento de oração, e já vieram pedindo perdão, né, para vivermos juntos ali aquele momento de reconciliação. Nos abraçamos e ali eu pedi perdão para eles, eles também pediram perdão para mim e participamos daquela missa, tão esperada missa juntos, né? E algo muito interessante aconteceu desse pós, né, que você falou. Eu, por conta da bebida, eu tive um problema sério no intestino. Há 1 ano eu evacuava sangue. E eu sabia, o médico também sabia que era por causa da bebida, essas misturas, né, de bebidas e também com remédio. E eram bebidas fortes. E eu misturava a bebida com remédio. O remédio do tratamento. Olha a loucura. Então nada funcionava. E uma gastrite aguda, muito grande.
E aí, isso foi num sábado. Na terça-feira da outra semana, eu ia fazer exames para poder saber, né, qual rumo ia dar ali o tratamento. E o médico ficou surpreso, porque eu não tinha mais nada. Então, aquela cura, aquela liberação do perdão, gerou em mim essa cura, não só da alma, mas também do corpo. Estava somatizando. Exatamente. E a partir daquele momento, foi a minha busca pelo PHN. Pelo PHN, e eu digo assim, o PHN com um combo completo, né? Porque, com as 5 pedrinhas. Porque eu comecei a viver aquilo ali, sem ninguém me falar. Foi algo que eu queria preencher. Na verdade, não era preencher, era manter aquela experiência. Eu não queria deixar morrer aquela experiência que eu tinha vivido naquele sábado, naquele encontro de jovens. Então, eu ia à missa todos os dias. E na minha paróquia não tinha ainda missa diária. Então, eu ia caçando missa, porque eu precisava de Jesus, sabe, para me preencher. E eu fiz uma experiência muito, muito bonita, porque nessa vida, a afetividade e a sexualidade toda desequilibrada, eu ia para a fila da comunhão pedindo: Jesus, eu vou te receber, mas me cura. Que o teu corpo e o teu sangue me curem, me equilibrem na afetividade e na sexualidade. A confissão, eu ia na confissão toda semana. Toda semana. Teve uma hora que o padre falou assim: minha filha, você já veio aqui semana passada, você está contando a mesma coisa. Eu falei: padre, então reza para mim, porque eu não aguento mais. Eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo da minha vida. Aí que eu fui entendendo que precisava de uma cura interior. Desse perdão que eu tinha dado a mim, mas era preciso me exercitar também na aceitação da minha história, né? Depois, o jejum, eu ingressei no grupo de oração, porque foi a espiritualidade carismática, aquele encontro foi a renovação que tinha promovido. Então, eu queria aquilo toda semana. Eu queria fazer encontros de jovens. E aí, eu queria, ouvindo as pregações, fiquei sabendo que precisava fazer jejum quarta e sexta-feira, mortificação, penitência. Então era isso que eu fazia. Joguei minhas músicas lá, os CDs, arranquei aqueles negócios tudo no meu quarto, comecei a fazer uma limpeza, que eram as mortificações. Os shows que eu adorava ir, né, de metal, eu comecei a não ir. E era época de quaresma, geralmente época de quaresma, a maior tentação, então eu não ia, me afastei dos amigos. Eu lembro que em frente à minha escola tinha um barzinho, eu senti o cheiro da batata frita, já tinha vontade de tomar cachaça. O que eu fazia? Eu dava a volta para não passar na frente. Era o PHN, né? Evitar as ocasiões de pecado. Fiz uma consagração à Nossa Senhora. Por conta daquele namoro, nós terminamos o namoro. Foi muito difícil, muito duro para mim, porque aí eu entendi também a dependência afetiva, que na verdade não era amor, era uma dependência afetiva. Aquela tríade, né, da droga, da bebida, do sexo, do afeto todo desregulado, que acaba virando uma dependência de tudo, né? E eu consegui romper com aquele namoro, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu me consagrei a Nossa Senhora, disse a ela que o próximo envolvimento que eu tivesse, a próxima pessoa que eu fosse ficar, que era para casar. Demorou um pouco, e nessa demora eu achei até que eu ia ser celibatária, porque foram 5 anos esperando e nada, mas foi na Canção Nova que eu conheci o Fábio, nos casamos, e temos 21 anos de casados, 2 filhos maravilhosos, Daniel, de 19 anos, e a Helena, de 14 anos. Que lindo, gente. Ó, é fácil a condução de um programa como esse, porque a Eliana já fez a pauta toda aqui, padre. A gente só escutou. Eu falo demais, não. Coisa linda. Não falou demais nada. Falou tema, né? Exatamente aqui, Eliana. Olha, eu fiquei impressionado, porque você foi aqui, ó, acompanhando direitinho, ó. Direitinho. A pauta inteira do segundo bloco. É gostoso demais ouvir isso. Interessante, claro, a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre isso, Eliana. Mas o que você relatou para nós é algo que nós estudamos aqui sobre o PHN, dentro da Canção Nova. É algo que a gente foi apalpando quando nós tivemos uma conversa com o Padre Jonas e algumas outras coisas que ele escreveu. Até o Padre Edson colocou nesse livro aqui. O PHN, ele é um método. Ele é um método. Depois você lê que vai ser exatamente o que você falou. Porque o PHN é uma proposta de santidade. O Padre Jonas deu um método para você sair do pecado e ir para a santidade em 3 passos. É 3 passos. O PHN é um acampamento? Não somente. Um programa? Não somente. O PHN é um método. Primeiro passo,
decisão. Tomar a decisão. Por isso é por Fantástico. hoje não. Por hoje Sim. não, é uma decisão. Decisão, primeiro passo. Segundo passo, o Padre Jonas falava em viver em estado de PHN. Que hoje nós conhecemos, claro, viver em estado de graça. Sim. Santificante e a graça atual, né? A santificante sacramento que você falou. Sim. E a atual, 5 pedrinhas. Exatamente as 5 pedrinhas. E depois tira vício e coloca o que no lugar? Virtude. Então, a busca das virtudes, que é quando a gente começa a exercitar de fato a busca da santidade. Exatamente os 3 passos. Então, a gente volta ainda no próximo bloco. Tem algumas outras perguntas para a Eliana aqui, mas e você? Vamos lá? Decisão, estado de graça e virtude. Buscar a santidade não é fácil, porque é luta, mas vale a pena. Vale a pena porque o resultado final é muito maior do que você pode imaginar, tá bom? Nós vamos para o intervalo rapidinho, tem mais Eliana Ribeiro no próximo bloco. A Eliana vai cantar também no próximo bloco, tá bom? E aí, daqui a pouquinho você volta. Vai lá, chorou um pouquinho? Então vai lá no banheiro, joga uma aguinha no rosto. Tem mais um bloco, tá bom? Vambora, time! Simbora! Essa é a versão nova. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Filho querido, quando um coração se entristece, clamo a Deus que me consola. Me aponta então o teu caminho, brilha a luz do meu viver. Editão. É bom, irmão. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Creio Deus me ama e cuidará de mim. Não tenho que temer. Só Jesus. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo, tudo pra mim. Oh, oh. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Fala isso essa noite e recomeça a sua vida com Ele. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Vamos lá, gente, último bloco do programa PHN. Eu estou tendo a honra, nós estamos tendo a honra de receber aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, onde eu vi a Eliana cantando muitas e muitas vezes. É um palco histórico aqui para nós. Quantas pessoas passaram por aqui, grandes evangelizadores, e hoje, mais uma vez, graças a Deus, a Eliana volta e agora contando a história dela para nós, viu? Então, eu tenho certeza que já está enriquecendo o interior de muita gente, porque, como diz aquela expressão, né? As palavras convencem, mas o testemunho, ele arrasta. Então, depois eu aconselho você, bem aqui nesse canto superior, tá vendo aqui, ó? CN Plus,
aqui no CN Plus, aliás, isso aqui é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e todos os programas aqui da TV Canção Nova ficam depois aqui no CN Plus. Então, aqui embaixo no GC, tá passando aqui, ó, tá vendo? Você pode instalar o aplicativo CN Plus aí no seu celular e depois rever todos os programas. Este programa PHN com a Eliana Ribeiro vai estar lá, tá bom? Então, você vai lá depois, perdeu uma partezinha do programa, perdeu uma parte do testemunho, então vai lá e confere depois no CN Plus. Ou então, você mãe, você pai, tá assistindo agora, porque venhamos e convenhamos, tem mais gente madura assistindo TV, né? Do que jovens. Os jovens estão lá no celular e tudo mais. Aliás, tem gente que não sabe, né? A TV Canção Nova também tá ao vivo no YouTube, tá bom? Então, TV Canção Nova, você vai lá, TV Canção Nova, tá lá, TV Canção Nova ao vivo, você consegue assistir também a Canção Nova. Mas vai que seu filho, sua filha não assistiu, não viu, e só você, mãe e pai, tá ouvindo esse testemunho agora, falou, puxa, minha filha, meu filho, podia estar ouvindo esse testemunho agora. Então, vai lá, CN Plus, pega lá o link bonitinho, manda pra filhota. Olha, filha, achei interessante esse negócio aqui, vê se você se interessa. E não fala muito o assunto, não, sabe? Semente. Deixa a pulga atrás da orelha ali, manda lá pra ele, pra ela, tá bom? Então, vai lá, confere depois, assiste, passa adiante. Tenho certeza que vai fazer bem para muitos de vocês. Fala aí, Eliana. Peter, eu posso dar uma indicação também? Claro. Toda essa minha história, eu consegui, junto com o Fábio, né, na produção, transformar num filme. Que legal. Também questão era a dramaturgia, né, para poder ilustrar todo esse meu drama, da minha família, da minha mãe, mas também musical, porque em cada história, em cada parte que eu fui contando, a gente coloca uma música ali que tem a ver com aquele contexto. Nossa, então, isso você encontra no YouTube, que é Eliana Ribeiro, 20 anos. Foi um momento celebrativo, né, nos meus 20 anos de carreira, onde a gente quis retratar... Por que contar essa história, né? O que tem a ver com a questão musical? Porque eu entendi que aquele dia, 15 de maio de 93, foi o dia que eu nasci para Deus. Ali nasceu tudo dentro de mim, né? Não só a nova Eliana, não só a pessoa, mas com tudo o que Deus queria comportar dentro de mim, que era o dom da musicalidade, utilizar a música a serviço da evangelização. Então eu entendi que a minha vida nova também passou, a minha vida musical começa naquele dia, né? Porque até então eu gostava de música, até cantava, mas cantar com sentido começou naquele dia. Então, os 20 anos celebra também essa história de vida. Que legal. Aí, Eliana Ribeiro, 20 anos. Eliana Ribeiro, 20 anos. É só digitar Eliana Ribeiro, 20 anos lá no YouTube, com certeza aparece o conteúdo. Ótimo. Então aí, ó, tá aí. Tem a história da Eliana aqui no programa PHN. Tem uma história mais completa, quando você tiver um tempo, tal, não sei o que, senta lá na sala e não sei o que, vai ouvindo. 1h15, mas é muito dinâmico, porque nós contratamos atores. Então é bem legal. Pessoas Eliana. Até muito parecidas. A pessoa que me fez, né, interpretou a Eliana Ribeiro, da época, muito parecida, minha mãe, o padre. Gente, é bem legal, bem bacana. Que legal. Nem eu sabia, tô sabendo agora também. Vou levar essa incumbência para casa depois de assistir esse documentário Eliana Ribeiro, 20 anos, tá bom? Aliás, a Eliana falando, né, que ali, naquele momento, começou tudo. O Padre Jonas também usa uma expressão, inclusive no livro Geração PHN, que foi o primeiro livro, né, dessa inspiração, foi o próprio Padre Jonas que escreveu, que ele diz assim, Eliana, irmãos, né, que estamos aqui, quando a gente opta por Deus e Deus começa de fato a entrar no nosso coração e fazer uma conversão, uma mudança de vida em nós, começa ali o primeiro dia do resto da nossa vida. Bonita essa expressão, né? O primeiro dia do resto da nossa vida. Aquele primeiro dia que você vai descobrir talentos, por exemplo, que você nem sabia que existia dentro de você, mas porque acabou ficando perdendo tempo em pecado, e aí os dons ficaram ali, enterradinhos. Só que quando a gente se converte, esses dons vêm à flora, né? Vêm à tona, e aí uma nova vida começa a partir daquele instante. E aí oferece esse dom para Deus, né? Exatamente. Aliás, Eliana, falando de musicalidade, vamos começar disso aí.
Você chegou a cursar, meu Deus do céu, curso de Química. Licenciatura em Química. Olha só, aquela mistura álcool. Ela estava misturando substâncias. Será que eu tinha outros planos? Faz sentido. Não tive, não. Mas aí você começou a cursar Química, mas sentiu que o seu lugar era outro. E aí você percebeu de fato que o seu trabalho era cantar para Deus e usar esse dom. Como é que foi essa virada de chave, Eliana? E para você descobrir a sua vocação? Porque a Eliana largou tudo e começou a viver para Deus. Sim. Até hoje. A Eliana Ribeiro vive, trabalha, pensa, viaja, tudo para Deus, cantando para Deus, profissionalismo para Deus. Como é que foi essa virada de chave, Eliana? Então, eu tive esse encontro com Deus com os 16 anos. Ali eu tomei jeito na vida e não só nessa área espiritual, mas comecei a me dedicar aos estudos. Passei na Universidade Federal do Espírito Santo para licenciatura em Química. E tudo isso porque eu queria ser professora. Eu já tinha essa liderança, essa coisa comunicativa, né? E minha mãe... Só uma dúvida. Você já cantava? Comecei a cantar depois. Eu gostava de música, curtia muita música, ia aos shows... Mas eu comecei a cantar no grupo de oração. Certo. Muita gente acha que eu já cantei na noite, mas nunca cantei na noite. Eu comecei a cantar com 18 anos. Esse episódio do meu encontro com Deus foi com 16 anos. Certo. E aí, logo, eu fui buscar o grupo de oração, me inseri ali, experiência de oração, seminário de vida. O primeiro discernimento que me veio para trabalhar no grupo de oração foi com crianças. Eu fiquei 1 ano trabalhando naquela salinha de criança, sabe? Quando chega no grupo. Amiga. Eu Olha, tá vendo? trabalhar com criança também. E aí, vai lá com a tia Eliana. Os pais ficavam no grupo e eu, tia Eliana. E eu Teve uma fase que eu me chamava de Mangaman. Sabia? Detalhes essas histórias. Mangaman. Eu tinha uma roupinha amarela e verde. Era uma manga. Uma Mangaman. Não era nem manga, fecha parênteses. Não tinha roupinha. Não tinha apelidinho. Que bom pra você. E ali eu fiquei 1 ano, né? E depois, de uma forma muito inusitada, minha mãe tinha um sonho que um filho dela tocasse alguma coisa. Ela tinha comprado teclado, violão. E não dava, né? Para mim não dava. Não consegui aprender nada de música. E no discernimento do grupo de oração, na segunda fase de serviço, ali que eu continuei no grupo, né? Era apaixonado pelo grupo, era o meu sustento, né? Me discerniram para música. Mas me discerniram para tocar. Porque alguém, né? Minha mãe deve ter falado que eu tocava, que tinha um teclado em casa. E aí chegou, gente, eu não toco. Aí peguei o microfone e comecei a cantar. Foi assim que eu comecei a cantar, né? No grupo de oração, com 18 anos. Escapei. Ufa, a voz me salvou. Mas ali depois nós formamos uma banda, também de outro fato assim, bem interessante, né? A gente tinha contratado o Diácono Nelsinho para fazer um show lá na minha cidade, na praia. E na semana ele cancelou. Na semana. Aconteceu alguma coisa, ele não pôde ir. Aí a coordenadora do grupo falou assim, Eliana, você vai ter que montar uma banda que já tem palco, já tem som, já tem tudo. Só não tem o diácono. E a gente montou essa banda para substituir o diácono. Ali começou a minha banda, né? E eu comecei a fazer os eventos ali. Enfim, depois fui para a Secretaria Davi, lá do meu estado. E nesse tempo eu comecei a sentir um desejo muito grande de Deus. Eu não sabia também, de novo, dar nome para aquilo, certo, né? Ô Eliana, mas assim, depois da experiência de conversão, geralmente tem alguma recaída, alguma coisa em relação ao pecado às vezes. Mas também você relata, após a conversão, um pouco de se sentir-se sozinha, sentimento de solidão. E como que foi lidar com este processo da solidão e como esta solidão Deus utilizou para fazer você descobrir a vocação? Exatamente, porque foi aí, né? Eu comecei eu fazia faculdade, tinha muita greve. Sim. E toda vez que não tinha aula, eu ia para a igreja fazer para adoração, me colocar a serviço. Eu fui trabalhar em hospital como voluntária de
de crianças queimadas. Eu queria preencher a minha vida com serviço, doação para Deus. Mas ainda assim eu sentia esse vazio, sabe? E eu ficava com medo de ser aquele vazio lá atrás. Mas já era um outro tipo de vazio. Sim. Era um preenchimento, ao mesmo tempo que era de me sentir me pertencer a alguma coisa, mas também de me sentir preenchida por algo muito maior. Espaço que só Deus preenche. Exatamente. Foi quando eu fui fazer um encontro com o Dom Alberto, da Renovação Carismática, naqueles 3 anos preparatórios para o Jubileu. Sim. Era um ano do Jubileu Pai. do ano 2000. Sim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. Eu fui de Jesus, do Filho. Sim. E Dom Alberto pregava sobre os vários tipos de vida consagrada. Eu sabia que freira não ia ser. Eu não tinha pegada para freira. Mas alguma coisa me chamava para algo mais. Eu não sabia o que era. Quando ele falou da vida consagrada na comunidade, numa comunidade. Foi aí que eu fiquei, assim, eu comecei a chorar e como se tivesse, assim, caído como uma luva e ter feito todo o sentido daquele vazio que foi preenchido naquela hora, naquela pregação. E eu já conhecia Canção Nova por causa da música. Cheguei em casa, já escrevi uma carta, olha, eu quero morar com vocês, como é que eu faço? Eu tenho certeza que aí é o meu lugar. Eu fui num encontro com o padre Dom Alberto e ele pregou sobre vida consagrada na comunidade. Quando eu posso ir? Quando eu posso ir. A Eliana é muito intensa, assim, né? Muito legal. Daí eles falaram assim, não, calma, a gente tem que te conhecer, né? Como você vai morar aqui? Agora é interessante, né, Eliana? A Eliana fala assim, numa naturalidade muito interessante, né? Ah, não, eu fui no encontro lá com o Padre Léo e tal. Aí depois eu conversei com o Dom Alberto e tal. Né? Só que assim, os caras são... Nossa, gigantes. Supra-sumo. Né? Mas fato que Deus investiu muito também na Eliana Ribeiro, colocando você no caminho desses grandes homens de Deus. Sim. Que aí depois a gente entende o porquê de dentro da Canção Nova, por exemplo, uma parceria tão grande com o Padre Léo, por exemplo, né? Não surgiu aqui, era uma história lá de trás e que foi construindo a Eliana Ribeiro até o que a gente conhece hoje. Eliana, eu não posso terminar o programa hoje ainda antes de que você narre pra gente, porque eu sei que é um testemunho forte também, porque você teve a experiência da perda do seu pai. Sim. Que foi num acidente trágico, né? Uhum. Quando é que foi isso? Você já estava na Canção Nova? Você estava ali próximo da sua experiência com Deus, o seu discernimento? Quando é que foi esse momento? E como é que... Olha lá, olha só, o Marcelo está mostrando para a gente ali, Eliana. Essa é a foto, olha como ficou o carro. O seu pai estava nesse carro. Estava dirigindo. Estava dirigindo esse carro e olha só o acidente. Eliana, conta pra gente como é que foi, como é que essa notícia chegou até você, em que tempo você estava vivendo, o que você estava vivendo na época. Essa era você? Sim. Essa é você. Eu estava no carro. Você estava no carro também. Narra pra gente, contextualiza pra gente aí. Eu tinha 1 ano de comunidade, eu escrevi essa carta, né, a famosa carta de 97. Em 98 eu fiz meu caminho vocacional. E em 99 eu ingressei na comunidade, janeiro de 99. Foi aqui que eu conheci o Fábio, a gente começou a namorar no ano 2000. E aí no final do ano, o Fábio ele tocava, era do Ministério de Música, mas era um colaborador, não era membro da comunidade. Não era da Canção Nova, da comunidade. E ele fez caminho e ia ingressar em 2001. Desculpa, no ano... 2001. Daí, como naquela época... Ó, a foto da família. Exatamente. Aí, a gente o papai, a mamãe, isso. A Eliana novinho, o Fábio, né? Tá aí o Fabinho. Tá aí a foto da família. Isso aí foi em julho do ano 2000. Julho de 2000. 2000. Ele veio aqui, que a gente já namorava, né? E aí essa foto foi aqui em Cachoeira Paulista. Foi em Cachoeira Paulista, foi na casa do Fábio. Sim. Então, meu pai veio, minha mãe, né? Eles sempre vinham para me ver, quase que todo mês. E nessa ocasião aí, o Fábio preparou um jantar para eles. E nós fizemos essa convivência, nesse ano de 2000. Então, no final do ano, eu sabia, né, com o ingresso do Fábio na comunidade, que naquela época, quem entrava, quem tinha namorado, e o namorado ou namorada entrava, a gente tinha que interromper aquele período de namoro para aquele rapaz ou moça se dedicar integralmente à formação.
Eu sabia que 2001 seria assim. E eu pedi ao Padre Jonas para que o Fábio pudesse, então, ir na minha cidade. Passar o Natal para minha família, o restante da minha família conhecer o Fábio. O Padre Jonas e a Luzia deixaram, nós fomos. Esperamos o dia do aniversário dele, dia 21 de dezembro. Fizemos, o Fábio tocou, eu cantei. Depois nós pegamos um ônibus e fomos para Vitória. Passamos 22, 23, 24, 25, Natal ali, 27. No dia 28 eu precisava voltar, porque o Fábio ia tocar no acampamento de final de ano e eu iria cantar. E nessa semana ali, que antecedia a viagem, meu pai disse, vocês não vão voltar de ônibus, eu vou levar vocês para Canção Nova. E aí foi dessa forma. Na quinta-feira de manhã, preparamos tudo, entramos no carro. Ainda no estado do Espírito Santo, a gente parou para almoçar. Eu acabei cochilando depois do almoço, deitei no colo do Fábio. Eu estava atrás do meu pai, minha mãe na frente, o Fábio atrás da minha mãe. Eu acabei tirando o cinto e deitei no colo do Fábio. E cochilei. Quando eu acordei, a tragédia. Né? Eu já senti assim, bem exprimida, com muita dor no corpo, muita dor no corpo. Eu em cima do Fábio, assim, de lado, né? E o sangue jorrando, ele cortou bastante aqui. Supercílio. Então jogava muito sangue, eu assustada, porque tinha acabado de acordar naquela coisa toda, não entendi nada. Aí alguém quebrou o vidro assim, me tirou pelo vidro que estava do carro, da porta do meu lado, e me deitaram no asfalto. E ali começou todo o drama, né? Eu fui levada, alguém passou ali na estrada, inclusive eu conheço o casal, estiveram comigo esse final de semana lá em Cachoeira de Itapemirim, o casal que me socorreu. Eu fiquei deitada no asfalto e fiquei pensando, eu tinha muito medo de mexer alguma coisa no meu corpo e não sentir, né? Então eu fiquei muito paralisada ali, mas me colocaram no carro, me levaram para o hospital. E nisso eu me perdi do Fábio, da minha mãe, não perdi a noção, né, de espaço, de tudo. E fui levada para Cachoeira de Itapemirim, onde eu a Canção Nova tinha um plano de saúde ali que podia me socorrer naquele momento. E aí, no outro dia, fiz os raios-x, aí o médico detectou, né, que eu tinha quebrado a bacia em 2 lugares, a clavícula, o braço, a mão, rompi os ligamentos da mão. O pé ainda não tinha descoberto ainda, que foi só depois, quando eu estava me recuperando, que descobriram que meu pé tinha quebrado. Só que não, era tanta coisa que não viram naquele momento. E aí, no outro dia, a minha tia, Luciene, que sempre muito querida, muito próxima a mim, foi me visitar. E eu lembro do meu pai era caminhoneiro, ele contava as histórias assim, de acidentes, né, que o povo roubava as coisas. E quando ela veio me cumprimentar ali, ficar comigo, eu logo perguntei, e as coisas, tia, conseguiu recuperar, né? Onde está minha mãe? Fui perguntando, conversando com ele, e o Fábio? Leandro, o Fábio daqui do seu lado. Eu nem sabia que o Fábio estava no mesmo quarto que eu. Nossa, porque eu tinha que ficar numa posição só, eu estava toda quebrada, né? E conversando, para mim, nunca ia imaginar que meu pai tinha morrido. Daí eu perguntei, tia, e o meu pai? Cadê meu pai? Meu pai voltou, porque minha mãe voltou para Vitória. E ela disse, segurou assim no meu rosto, minha filha, seu pai não aguentou, seu pai morreu. Eu lembro que eu chorava e saía caco de vidro dentro do meu olho, porque tudo quebrou nos vidros. Naquela hora que eles foram me socorrer, quebrou o vidro bem perto de mim. E eu chorei muito. Mas naquela hora eu falei assim, Senhor, está nas suas mãos, né? Eu entrego o meu coração, a minha vida, porque agora está nas suas mãos. Porque a dor maior não era das fraturas, era a dor do meu pai, né? Aquele pai que ia me buscar nas noitadas, eu desmaiada, era ele que chorava. Poucas vezes eu vi meu pai chorando. Meu pai chorava quando me pegava no braço para me levar para o hospital. Né? Na reta ali para a praia, a gente passava pela praia, o hospital ficava na beira-mar, e ele chorando, e eu não pude perguntar se era de vergonha, o que era, de dor. Eu com 15 anos, imagina para um pai, né? Uma menina de 15 anos, 14 anos, era esse pai maravilhoso, que assim, boníssimo, toda a virtude de bondade, de alegria, eu aprendi com meu pai, sabe? Disposição, de fazer o bem, querer fazer sem olhar quem, sabe? Tudo que eu podia aprender dele, e não tinha mais. E ali começou uma outra fase da minha vida, que foi de entregar aquele sofrimento a Jesus e pedir que Ele me ajudasse a superar. Eliana, graças a Deus
que você tem um documentário chamado Eliana 20 anos. Eliana Ribeiro, 20 anos. Tem muito conteúdo, né, na internet. Muitas pregações, já pude contar isso. Exatamente. Mas, Eliana, nós estamos no final. Eu queria, de fato, assim, continuar conversando com você. É sempre uma satisfação muito grande. Mas eu gostaria que você encerrasse, Eliana, olhando para aquela câmera ali. Talvez uma pessoa, um jovem, está agora perdido, com essa tal dor que às vezes não dá nem para explicar o que é, e tentando afogar essa mágoa de alguma maneira. O que você poderia dizer agora para um jovem que está se sentindo vazio, sentindo nojo de si mesmo, como você disse, né? O que você teria a dizer para esse jovem? Talvez você não entenda o que é abrir o coração para Deus, porque é a única forma de Deus agir na nossa vida. A gente fala do PHN como uma proposta, um método e que parte de uma decisão. Mas se não passar pelo coração, você até dá passos, mas você não consegue recarregar as suas forças, que só está em Deus. Eu, naquele dia, naquele sábado, uma palavra-chave que me ajudou muito, eu entendi que aquilo foi abrir o meu coração para Deus, foi dizer a Ele: eu não aguento mais a vida que eu tenho. Talvez você precise dizer isso, porque você realmente não aguenta. É tanto que você não aguenta que você começa a usar de outros mecanismos para se aliviar. Seja se cortando, bebendo, fumando, cheirando, sei lá. Pornografia, jogo, violência. Jogo em todos os níveis. Isso é não aguentar a vida. Porque quem aguenta é mais forte do que tudo isso. E essa força não está em você, está em Deus. Então diga para Ele, agora mesmo, você pode, você é capaz. Senhor, eu não aguento mais. Entra na minha vida. E saiba que Deus, na sua generosidade, no amor que Ele tem para você, Ele só esperava isso. Essa palavra, essa frase, esse desejo. Porque aí, agora é com Ele, do jeito dele. E creia, o jeito de Deus sempre é o melhor. Coragem, você vai conseguir. Olha, eu cheguei até aqui, chegamos até aqui, você também vai conseguir. Amém. Muito bem. É isso, gente. Eu não vou nem estragar o momento, padre. Eu vou ficar na minha aqui, só agradecer. Eliana, obrigado, viu? De verdade. Para você que está vindo aqui para o acampamento PHN, a Eliana Ribeiro vai ficar não somente no show, vai ter outros momentos também, tá bom? É muito gostoso, muito bom estar com a Eliana, né? A Eliana que tem esse coração, canção nova, né? Esse coração no Padre Jonas. É sempre bom ter você aqui. E você não é visita, Eliana, você é de casa, né? Então é muito gostoso. Obrigado, minha irmã, valeu mesmo. Você sabe que eu tenho uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande por você ter feito tudo que você fez por mim, ter acreditado também no meu dom. Deus lhe pague por tudo. Obrigado por ter vindo. Amém. Deus lhe pague. Ah, é mesmo. Eu vou ganhar presente, olha, gente. A Eliana Ribeiro vai ganhar presentes, tá, gente? Olha aqui, livro do nosso querido Padre Edson, Método PHN, Passos para uma Vida em Deus. A Eliana ficou muito interessada nesse negócio de Método PHN. Estou passando para ela aqui. E estou passando também o livro que é sobre o acampamento PHN desse ano. Todas as pregações, o itinerário, está aqui, presente para você. E você também pode adquirir também o seu, tá? loja.cancional.com. A Eliana teve o privilégio de ganhar, né? Mas você vai ter que ajudar a gente aí, tá bom? Deus abençoe e parte sua bênção. Vamos encerrando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre cada um de vós, sobre a sua vida, a sua história, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eliana, força e vitória pra gente terminar, pode ser? Vamos lá. Nada poder